Mensagem nessa noite. João capítulo 8, 12. Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículo 12, como queiram. João 8, 12 diz assim: Falou-lhes, pois, Jesus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vamos repetir, todo mundo? Você que está em casa, João 8,12, pode falar em casa mesmo, não fica com vergonha. E você que está aqui também, repita comigo. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que Deus, nosso Pai, nos dê sabedoria para entender esse texto. Meus queridos, quando Jesus falou isso aqui, ele estava no templo, nas dependências do templo em Jerusalém. Nessa época ainda existia o templo, né? Não foi o templo de Salomão, ele foi destruído lá atrás, no Velho Testamento, vocês lembram, né? Pelos babilônios, destruíram. Outro templo foi construído, né? Esse templo aqui foi construído e tinha alguns pátios nesse templo, nas dependências do templo. Tinha o pátio dos gentios, era o lugar onde quem não era judeu podia entrar. Tinha o pátio das mulheres, que era até onde as mulheres podiam ir. E tinha a parte do templo onde tinha o altar dos sacrifícios, dos holocaustos lá que eles faziam. Tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santíssimo, só o sumo sacerdote podia ir. No lugar do sacrifício, a mulher podia entrar se ela fosse fazer algum sacrifício, até aquele ponto. Mas, caso não pudesse, caso não fosse esse o caso, ela podia ficar no pátio das mulheres. Foi nesse lugar onde Jesus estava, no pátio das mulheres, que ele proferiu essas palavras. Porque lá no pátio das mulheres também tinham algumas arcas, alguns lugares onde eram depositadas as ofertas. Ficava no pátio das mulheres. Salvo engano, eram 13 arcas. Dependendo do valor que se colocava, as pessoas iam lá colocar a oferta naquelas arcas. Depositava lá a oferta, no pátio das mulheres. Logo, era um lugar onde as pessoas afluíam, onde as pessoas iam, né, para entregar sua oferta, onde as pessoas devotas, as pessoas que queriam colocar a oferta ali, né, colocava em dinheiro aquela oferta no pátio das mulheres, naquelas arcas. E Jesus estava ali, e o contexto aqui era a festa dos tabernáculos, uma das festas mais importantes do calendário judeu, que demorava uma semana, essas festas. Então, Jesus estava no pátio das mulheres, onde as pessoas iam depositar suas ofertas, onde, quando estavam fazendo ou celebrando a festa dos tabernáculos, provavelmente no primeiro dia da festa. Então Jesus ali, de repente, fala assim: Eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim ou quem me segue não anda em trevas. Naquele momento que Jesus falou isso, provavelmente no primeiro dia da festa dos tabernáculos, quando ele chega naquele momento e declara isso, era o dia em que se fazia uma cerimônia chamada cerimônia de iluminação do templo. Então, lá no pátio, eles acendiam, né, candelabros enormes, grandes candelabros, e aquela luz, né, a gente tem que lembrar que o templo ficava no lugar alto. Então, aquela luz, né, aparecia em vários lugares da cidade, as pessoas podiam ouvir que era a cerimônia, né, da iluminação do templo. E ali, ó, as pessoas devotas, pessoas tidas como pessoas que buscavam de fato a Deus, o que elas faziam? Elas cantavam e dançavam durante essa cerimônia, na cerimônia de iluminação do templo. Isso acontecia no entardecer, com a noite chegando, a noite vinha e aquela luz era acesa. Tinha todo um contexto ali de culto, de ritual, de celebração. E aí, naquele dia, onde
havia aquela iluminação do templo, vem Jesus e fala: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Meus queridos irmãos, luz do mundo, Ele é a luz do mundo. A palavra, a expressão na língua aqui que deu origem para nós, essa expressão, eu sou a luz do mundo, essa expressão ela pode ter dois sentidos. Aliás, ela tem os dois sentidos. O primeiro sentido é que Ele é a fonte da luz de Deus que ilumina o mundo. E o segundo sentido, Ele é a fonte da luz que dá vida. Ou seja, Ele é a fonte da luz como a origem dessa luz, e Ele é a própria luz que dá vida às pessoas, que ilumina a vida das pessoas. Eu sou a luz do mundo, disse o Senhor. Olha que interessante, ele vem no contexto ali de celebração religiosa dizer: olha, essa luz aí que vocês estão acendendo, que estão celebrando, esse negócio todo aí pode ser até muito bonito, mas ele não resolve o problema de vocês. Vocês podem repetir anualmente isso, mas não resolve o problema de vocês. Vocês poderiam repetir semanalmente isso? Não resolve o problema de vocês. Vocês poderiam trazer a oferta aqui no pátio das mulheres, nos lugares onde se colocam a oferta? Mas não resolve o problema de vocês. Vocês podiam dar até os bens de vocês todos, como ato religioso, mas não resolve o problema de vocês, se vocês não tiverem a luz da vida. E essa luz não se compra. Não adianta vir com oferta, comprar a luz, não vai comprar. Você até paga a luz da Light lá, né, a energia da Light, que de vez em quando falha e deixa a gente na mão. Mas a luz que ele está tratando aqui, essa energia, essa luz, não tem como comprar. É só pela fé mesmo. É só pelo segui-lo. E é interessante Jesus falar isso, porque quando ele declara isso, ele está dizendo que ele é Deus entre eles ali. É Deus se manifestando para eles. Porque se você for lá para o Velho Testamento, você vai ver várias vezes essa expressão luz do mundo, luz para as pessoas, luz das nações. Essa expressão, ela sempre é atribuída a Deus no Velho Testamento. Aí vem Jesus, no meio daquele povo, aquele homem simples, e diz: eu sou a luz do mundo. É o mesmo que acontece quando Jesus resolve perdoar pecados. Certa vez um homem foi levado até Jesus pelos seus amigos, ele era paralítico, ele não tinha como se deslocar. Então os amigos levaram numa maca, pegaram, colocaram numa maca e levaram até Jesus. 4 amigos o levaram até Jesus lá. Só que quando chegou onde Jesus estava, tinha uma multidão na porta da casa, e as pessoas não conseguiam acessar, eles não conseguiam levar aquele paralítico até lá. Tinha muita gente no caminho. Aí eles têm uma sacada, eles sobem no telhado, tiram as telhas e descem o homem içando com cordas até a presença de Jesus. Aí Jesus olha para ele e fala, olha para os amigos, né, vê aquele trabalhão todo, vê o telhado que os caras destruíram. Aí olha para ele e fala assim, poxa, perdoados são os teus pecados. Essa frase de Jesus a gente entende mal à beça, porque a gente subestima o que ele quis dizer. Somente Deus pode perdoar os pecados. Foi isso que os religiosos falaram lá, e Jesus está dizendo, muito prazer, é Deus aqui. Muito prazer, sou eu. Porque, imagina só, eu ofendo você, eu peco contra você, né? eu te ofendo, eu te agrido, ou eu falo uma mentira a seu respeito, ou eu faço qualquer ato difamatório contra você, eu pequei contra você. Aí vem outra pessoa e diz, olha, o teu pecado está perdoado. Nem te consultaram para ver se tu perdoa. Nem perguntaram para você, você perdoa ele? Não. Ele simplesmente fala assim, olha, o teu pecado está perdoado. Qual pecado? Aquele pecado que você fez contra ela, está perdoado. Foi isso que Jesus fez.
porque Ele podia, porque Ele é Deus e pode. Ele é a luz do mundo. E quem segue não anda em trevas, porque Ele tira as trevas que nos cercam. Você pode procurar uma vida muito confortável. Você pode morar numa casa muito confortável. Você pode ter conforto financeiro. Pode. Você pode ganhar bem. Ou não. Mas ter uma vida tranquila. Pode. Você pode resolver o problema de moradia, de transporte. Você pode andar bem num carro, numa moto boa, cara. Você pode. Mas se você não tem a luz da vida, chega um momento que nenhuma dessas coisas resolvem. Nada do que você tem ou vem a ter, ou nada do que você sonha em ter, resolve. Chega um momento na vida em que a gente se dá conta de que a gente está da maneira mais tenebrosa, mais sombria, e só conhecendo a luz do mundo que a gente resolve. Aqui o sentido de seguir, porque ele fala assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, disse Jesus. Olha esse seguir aí. Tem vários sentidos para esse seguir. Esse seguir pode ser o mesmo que um soldado, quando segue seu líder. É como a gente segue Jesus. É um soldado seguindo seu líder. Só que a arma que ele usa é o amor. Não é tiro, não é ódio, não é perseguição, não é discriminação. É amor, é perdão. Essa é a arma que ele usa. Como um escravo que serve o seu dono, como um servo que serve o dono, sendo que nós somos servos que fomos adotados por ele como filhos. É assim que nos tornamos, filhos dele. Como quem segue um conselheiro sábio. Um dos nomes atribuídos a Jesus, lá na profecia de Isaías capítulo 9, é conselheiro. Conselheiro. É como quem segue, é como um cidadão que segue as leis do seu país, da sua pátria, sendo que a nossa lei, a nossa pátria, é o reino de Deus, e a lei está aqui, ó. Que ela se resume em tratar os outros como eu gostaria de ser tratado, em amar o próximo como a mim mesmo. Essa é a lei da nossa pátria. Como um aluno que segue as lições do seu mestre. E como o aluno que segue as lições do seu mestre, encontrar a luz do mundo é tornar-se luz. Por isso que na oração pelo João Henrique, eu falei que eu pedi a Deus, que Deus faça dele luz para o mundo. Quem segue a Jesus, meus irmãos, de fato, quem encontra a luz, essa luz que nós lemos aqui, torna o mundo ao seu redor melhor. Há um engano enorme em achar, e eu repito isso aqui, eu já falei isso dezenas de vezes, eu vivo falando isso para mim mesmo no espelho. Há um erro enorme em achar que o fato de ser membro de uma igreja, de frequentar culto, de andar com a Bíblia, faz da gente, de fato, luz. Não é isso. Isso é consequência. Ser luz é melhorar, é iluminar o ambiente. Seguir a Jesus é melhorar o ambiente onde a gente entra. É quando você chega no lugar e você transforma aquele lugar, por mais triste que esteja, por mais depravado, por mais caído, por mais odioso que seja, você chega no ambiente, o ambiente melhora. Se isso acontece com você, você é a luz. Se no lugar que eu chego, eu faço daquele lugar um lugar mais alegre, mais leve, um ambiente mais saudável, eu sou alguém que segue a luz do mundo. É simples assim. Você quer medir se você conhece a luz do mundo, se você segue a luz do mundo, se você segue aquele que diz que é a luz do mundo? Você quer medir na sua vida? Você quer constatar? Quer saber? Não, eu vou fazer uma provinha aqui, é isso mesmo?
É só você usar uma questão. Onde eu chego, eu faço daquele mundo um mundo iluminado? Você chega na casa da tua mãe, a casa da tua mãe fica mais iluminada com a tua presença? Você vai na casa da tua irmã, a casa da tua irmã fica mais iluminada com a tua presença? Você vai na casa da tua sogra, por mais que a tua sogra seja sombria, quando você chega lá, fica mais iluminado com a tua presença? Então você segue a luz do mundo. É simples. Faça esse teste. Por que eu falo isso? Porque Jesus, lá no capítulo 5 de Mateus, no versículo 14, ele vai dizer para os discípulos para os discípulos dele, ele vai dizer assim: vocês são a luz do mundo. A mesma expressão. Vocês são a luz do mundo. E não tem como esconder a luz quando ela chega. Você já viu quando acabou a luz, você vai lá e pega um lampião. Acabou a energia lá, foi interrompida. Você pega uma vela. A luz chega. Não tem como esconder isso. E nessa época aqui era lamparina com azeite, com pavio com azeite. Então, quando acendia, iluminava aqueles ambientes escuros. Quando a luz chega, não tem jeito, ela ilumina mesmo. E aí Jesus vai dizer para eles: olha, da mesma maneira, assim resplandeça a luz de vocês, para que vejam as atitudes, as obras de vocês, e glorifiquem o Pai que está no céu. Mateus 5,14 e versículo 16, que vai falar que quando você chega, você tem que iluminar. Agora, se eu chego no ambiente, e as pessoas já olham de lado assim, lá vem esse cara é pesado, parece que ele está carregado negativamente. Parece que ele vem assombrar, a gente parece uma assombração. Se eu chego num ambiente assim, eu não estou iluminando nada. Eu tenho que seguir a luz ainda. Lembra da história de Jonas? Jonas foi um profeta que Deus falou para ele ir para um lugar lá, fazer umas profecias lá. Ele, não quero ir para lá não, vou para outro lugar porque eu não gosto daquela gente lá, eu quero mais é que eles morram. Lembra lá, o livro do profeta Jonas, no Velho Testamento, 4 capítulos, leia lá que você vai ver. Jonas desobedeceu e foi para um lugar e o que ele fez? Deus falou assim: Jonas, olha só, eu quero que você vá lá para uma cidade chamada Nínive e prega lá. Jonas pensou com ele: não vou não, porque os assírios que moram lá, eu não quero que eles se convertam, eu quero mais é que eles morram mesmo, no pecado deles e pronto. O que eu vou fazer? Eu vou para Tarsis, eu vou para o fim do mundo, para um lugar que era longe e aberto. Ele entra num navio, e vocês que leram a história, quem leu e conhece, sabe que quando ele entra no navio, o navio vai para alto mar lá, e começa a vir uma tempestade, e o navio vai afundar. Tem gente que é assim, não conhece a luz, ou se conhece, não vive como devia viver dentro da luz, ou sendo luz. E aí, essa pessoa, ela faz o navio dos outros afundar. Olha só, o profeta de Deus era o cara que tinha a urucubaca do navio. Desculpa aqui a expressão urucubaca. Mas não veio outra mesmo? Era ele. Porque chegou e tornou o ambiente pior. Se você chega e as pessoas ficam lamentando a sua chegada, porque você é um mala, porque você é alguém que estraga prazer, porque você é alguém que mente para os outros, porque você é alguém que não cumpre sua palavra, que você dá volta nas pessoas, que você não é confiável. É porque você ainda não conhece a luz. Porque a luz chega para iluminar, para trazer amor para o ambiente, não ódio, não coisas ruins. Eu falei aqui que quando Jesus diz que Ele é a luz do mundo, e essa expressão significa Ele é a fonte
de onde sai a luz da vida, e Ele é a própria luz da vida que vivifica as pessoas, quando eu disse isso deve se reproduzir em nós, como pessoas que encontram essa luz, que têm a sua vida alcançada por essa luz, iluminada, e iluminam, ajudam e abençoam os outros. É lógico, meus irmãos, que de vez em quando a gente vive momentos sombrios, difíceis, momentos em que nós perdemos até, é tipo a Light, quando dá apagão. Às vezes acontece com a vida da gente, de todos nós acontece. Pelo menos com a minha, com certeza. Mas o fato é que a fonte de luz está sempre disponível para nós, porque Ele é a luz do mundo, e quem o segue não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Que Ele abençoe a nossa vida, abençoe a sua vida, que Ele te encha de luz, que Ele ilumine seu caminho. Lá no Salmo 119, versículo 105, vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Que o seu caminho seja iluminado. Quando você sair daqui, tenha a sua estrada iluminada, tenha a sua vida iluminada. Que o Senhor Jesus te encha de luz. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe.